Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pastelaria Podcast, podcast oficial da Spectra. Mais uma vez, Natan por aqui, ao meu lado, Maria. Tudo bem, Maria? Joe. Tudo bom? Tudo pronto para o nosso primeiro episódio gravado em 2023? Tava ansiosa pra voltar, né? Porque tava enferrujando já na praia. Ela já não tava já mais lembrando como que se fazia isso aqui. Apesar de que a gente podia montar um estúdio na areia, Nossa. né? Verão, verão, pastelaria verão, Pastelaria podcast. Verão. O nosso filme queria adorar você mandar ele pra Bahia. Não é? Não teria que ter voltado, Ao né, som Leandro? do mar, não ia ser teria que ter maravilhoso. voltado. Pena que vocês não estão olhando atrás das câmeras, uma dancinha bem ruim que tá sendo feita ali atrás, mas... E pena que tá chovendo para caramba nesse inverno, no nosso verão, né? Ia ser meio chato. Mas tá bom. Bom que voltamos, prontos para 2023, com muita coisa nova, muita coisa bacana para falar. Inaugurando essa mesa, que em breve talvez não seja mais essa mesa, mas vamos ver, vamos deixar lá para as pessoas ficarem sabendo isso no futuro. E no episódio de hoje, nós vamos discutir e trazer para vocês como os estudos de estabilidade podem ser muito mais... Muito além, né? Muito além do que apenas os estudos de longa duração que vocês conhecem. E o acelerado. E como vocês de fato podem aplicar isso, como vocês de fato vivenciam isso na prática, tirando todas as dúvidas aqui de vocês, já prepara que vai ser um aulão, né? Aulão, anota. Papel, caneta, caderninho Spectra, né? Eu mesmo queria anotar bastante coisa. Já tinha pensado que hoje ia ser um dia para eu anotar, que eu gosto bastante do tópico de estabilidade, inclusive, a Maria sabe. Papel e caneta, querido. Não vou guardar segredo da nossa convidada aqui, mas eu gosto muito desse tópico de estabilidade. Mas o Leandro precisou do meu computador, então automaticamente estou sem computador, só no meu celular. Provavelmente vocês me verão aqui anotando coisas, eu não estou no WhatsApp, vai ser o bloco de notas do celular. Não briguem comigo. E quem que é a nossa convidada para falar desse assunto mais do que importante na indústria farmacêutica, que talvez poucas pessoas tenham noção de fato da importância que é o estudo para o produto final chegar com qualidade e fazer o efeito que tem que fazer. Ninguém melhor para falar sobre esse tema do que Érica Souza, que hoje é coordenadora de desenvolvimento analítico de portfólio da Blau. Érica, é um prazerzaço ter você aqui. A gente sabe que a gente acompanha você há bastante tempo já, dando vários cursos, etc. Então, nossas visitas na Blau, ela tá sempre lá com a gente bate um papo. É um prazer imenso te trazer para falar de um tema assim que... exemplificando o quanto a estabilidade não se limita só a longa duração e acelerado, né? Tem muitos outros estudos que a gente precisa fazer. É uma área bem complexa. Então, estamos ansiosíssimos para saber tudo que você tem para contar para a gente sobre esse tema. Obrigada. Legal, gente. Muito obrigada. Muito feliz de estar aqui com vocês, equipe Spectra e todos os ouvintes aí dos podcasts Pastelaria. Não, agora cuidado. Assim, você já é famosa, mas agora vai chover comentário, direct lá na sua página. Cuidado. Cuidado com os haters, né? Não. Quando tem hater é porque você estourou. Quando tem hater é que deu certo. A gente já tem alguns, então deu super certo. Mas tudo bem. Antes de começar o episódio, só dar um recadinho pra vocês. Pra você que quer começar 2023 de um jeito diferente, que quer mudar o seu estágio ali, sua habilidade profissional, que quer se transformar agora em 2023 e alcançar um desenvolvimento profissional ainda melhor na área de cromatografia. O pessoal os nossos parceiros, o pessoal do Cromatografando, tá lançando o curso deles agora no começo desse ano. A gente vai deixar o link aqui, o QR Code, para quem quiser saber um pouquinho mais e conhecer. Agora, as inscrições vão ficar abertas até o dia 17, agora do 17 de janeiro. Para quem quiser conferir, acesse o link. Tem preços promocionais até hoje, que vocês estão assistindo o episódio. E passa lá, dá uma olhadinha. Eu tenho certeza que isso pode fazer e mudar a jornada de vocês profissionalmente e se tornar analistas e cromatografistas independentes que conseguem analisar um cromatograma, que conseguem desenvolver um método e com certeza pode alavancar a carreira de vocês dentro da indústria. Certo? E é a melhor e a técnica mais utilizada para avaliar os estudos de estabilidade. Portanto, com certeza, faz muito sentido com o que a gente vai falar aqui hoje também. Com certeza, vai te ajudar bastante. E não só na área da indústria farmacêutica. Então, corre lá, dá uma olhada. Eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. O pessoal é super competente, pode atender vocês também de prontidão se vocês tiverem alguma dúvida ou alguma coisa do tipo. E antes de falarmos de estabilidade... Sim. Como que a gente começa o episódio? Não quer calar. Qual que é a pergunta? Érica, conta pra gente quem é a Érica na barraca do pastel. Bom, vamos lá.
eu fiz um colegial técnico, tá? Em patologia clínica. Então, eu tô dentro do ambiente de laboratório desde os 18 anos. Uau. Quando eu comecei o meu estágio no laboratório de análises clínicas. Um pouquinho diferente, né? Um pouquinho diferente. E depois eu tive algumas dúvidas em relação ao vestibular. E eu acabei prestando para jornalismo. Sempre gostei muito de escrever, de ler, de me comunicar, né? E tinha muita vontade de fazer jornalismo. Prestei vestibular para direito. Prestei vestibular para medicina veterinária. Meu Deus E do acabei céu. fazendo farmácia. Nossa, tem um Aonde você escopo fez? enorme. Aqui em São Paulo mesmo? Farmácia eu fiz no Oswaldo Cruz. Ah, que legal. Ah, é verdade. Puxa, aí, veterana, né, Maria? Putz, tá ficando patota isso aqui. Tá ficando patota já. Muito bom. E quando eu entrei na faculdade, eu tive a oportunidade de ir para um estágio também na Faculdade de Medicina da USP, trabalhar no departamento de virologia. Ah, que legal. Que legal. E eu acabei ficando lá uns 3 anos, trabalhando com carga viral de HIV, então Nossa. biomol na veia. Gostava muito do trabalho, mas aí durante a faculdade você vai abrindo horizontes, né? Exato. Vendo outras oportunidades, principalmente num curso de farmácia. Exato. Que você tem muitas possibilidades. Exato. Né? Eu costumo dizer, assim, que é tão difícil pra gente, como você já falou, né? Escolher o que você quer ser com 17, 18 anos. Uhum. E aí, daqui a pouco, você entra na faculdade, você passou aquela etapa, fala, beleza, agora eu vou fazer farmácia. Chega na farmácia, você tem mais tantas outras opções, você fala, verdade. caramba, eu achei que eu já tivesse escolhido. Mas não, né? Você continua uma sequência de escolhendo. escolhas, né? Exato, exato. E no 4º ano de faculdade, eu decidi sair desse laboratório de biomol e me dedicar um pouquinho mais à parte de análise instrumental. Eu já cursava essa disciplina na faculdade e queria conhecer um pouquinho mais, né? O que é esse tal de HPLC? Quem é esse cara? Todo mundo fala desse cara. O tal Preciso desse conhecer, cara, né? Exato. E eu tive a oportunidade de fazer um estágio na Polícia Científica, no núcleo de análise instrumental, em que a gente fazia análise de drogas e medicamentos e praguicidas apreendidos. Posso te interromper? Uma pergunta. Claro. Porque ela achou, gente, aqui um pouco antes falando com a gente, que eu não ia interromper ela, que eu não ia fazer muita pergunta. Que ela ia falar pouco. Ia ser rápido. Até parece. Coitado. Quando você pensou em sair de biomol para a área de instrumental, o que fez essa movimentação? Porque geralmente quem trabalha com biomol, e eu também trabalhei, eu tinha esse sonho de mexer com DNA, com genética, acabei indo para outra área, mas você cansou ou foi plena curiosidade ou teve alguma outra motivação? Porque eu acho uma área muito interessante também, biomol, né? Bom, na verdade eu não deixei de gostar de biomol. Eu acho uma área extremamente interessante e importante, né? Tanto para medicina quanto para a parte criminalística, que eu tive a oportunidade de conhecer um pouquinho na Polícia Científica. Mas eu acho que eu queria conhecer outras coisas. Entendi. Eu queria experimentar, para que no momento certo eu pudesse tomar uma decisão De por onde escolha. seguir. Perfeito, né? perfeito. Então, e aí eu fui para a Polícia Científica, me envolvi mais com os temas de análise instrumental, então desenvolvimento de método mesmo, por cromatografia. E foi sensacional, assim, um ano muito enriquecedor, né? Tive pessoas que me apoiaram muito ali, pessoas muito importantes, que me ajudaram a ganhar conhecimento, ganhar bagagem para tomar decisões no futuro. Não, perfeito. Eu perguntei isso também, agora você falando da tomar decisão do futuro, já me perguntaram muito isso em palestra, e hoje eu falo, que eu nunca tive também a visão de querer entrar na indústria, mas se eu tivesse essa visão no passado, eu acho que saber de análise instrumental é o principal ponto, porque assim, tem uma demanda muito grande, é muito importante para várias áreas. Então, se você for no controle de qualidade, se você for na validação, desenvolvimento de método, transferência de método, tudo que você faz ali envolve análise instrumental, né? Então, assim, é super importante o que você falou. E nesse momento, o curso de farmácia ele ainda não era generalista. Eu ainda teria que decidir, né, por qual modalidade seguir. Então, se eu iria na modalidade análises clínicas ou indústria. Adivinha qual eu fui? Análises clínicas. Indústria? Não. Eu ia falar, farmácia industrial. Não. Eu me formei no primeiro ano do generalista. Eu não precisei. Eu não precisei. Meu era segundo ano. Eu já tive a carga de análises clínicas dentro do meu currículo legal. Na entrada, assim. Sim, mas eu lembro blocão, que tinha. Né? Eu lembro que tinha, você quer ser industrial, você quer ser análises clínicas e tal. Não sei o quê. E assim, da minha turma, eram como que 60 alunos na indústria e éramos 8 na análises clínicas. Uau!
Caraca. Mas eu gostava muito de laboratório, né? Eu já vinha aí alguns anos de laboratório e para mim era óbvio que eu seguiria análises clínicas. E aí, no último ano de faculdade, fazendo o TCC, tive a oportunidade de fazer um TCC prático no Instituto de Química, com a professora Marina Tavares. E aí eu decidi que eu queria fazer um mestrado. E eu gostava muito da área de toxicologia. E aí eu decidi fazer um mestrado, então, quando eu terminei a faculdade. E quando eu entrei no mestrado em toxicologia, na área ambiental, trabalhando com praguicida, desenvolvimento de métodos para detecção de resíduos de praguicida em águas de rio e água potável na cidade de São Paulo. Fiz em parceria com a CETESB, com o Instituto de Química, mas fiz pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, o mestrado. Eu fui trabalhar num laboratório, um laboratório de análises toxicológicas. Então, eu era responsável técnica desse laboratório. O que a gente fazia lá? Basicamente, medicina ocupacional, né? Então, a gente tinha também algumas quantificações de droga de abuso, né? Na verdade, aqueles testes rápidos para droga de abuso. E a gente tinha os métodos por CG e por HPLC. E aí eu tinha 2 pessoas que trabalhavam comigo no time técnico, absorção atômica. Nossa, então a gente fazia toda a quantificação de todos os resíduos possíveis em material biológico, né? A gente trabalhava muito com urina, mas também trabalhava com sangue, com soro. E eu era responsável técnica desse laboratório. O laboratório fechou. É uma decisão, era um grupo familiar, e eles decidiram por fechar esse laboratório. Em São Paulo também? Em São Paulo, na Zona Leste. Tá. Decidiram por fechar esse laboratório. E eu falei, e agora, José? Para onde eu vou? Né? E nesse momento veio um amigo e me indicou. Érica, eu tô sendo convidado para trabalhar numa área de bioequivalência. Você tem interesse? Eu falei, vamos lá, vamos seguir experimentando, né? Sim. E fui fazer entrevista com o gerente desse laboratório. E ele falou, querida, você não tem o perfil da área, tá? Mas tá tudo bem. Eu sou amigo da supervisora de desenvolvimento analítico aqui dessa indústria farmacêutica. E eu acho que você tem perfil para desenvolvimento. Porque a hora que eu fazia, nesse laboratório, apesar de trabalhar com uma outra matriz, eu trabalhava com material biológico, o que eu fazia em termos de desenvolvimento era o mesmo racional. E aí eu fiz a entrevista com a supervisora. E ela achou que eu tinha o perfil para a vaga, e aí eu fui contratada. Então, em 2008, eu entro na indústria. Posso perguntar depois qual de ter indústria? se formada por análises clínicas, trabalhado com... Na polícia. Na polícia. Biologia molecular. Trajetória, né? Faz assim, ó. Isso, viu, gente? É assim que funciona. Exatamente. Qual não indústria? foi linear. Não. Qual indústria? Na Eurofarma. Que legal. Então, eu Nossa, aí você pegou uma escola. E aí, eu trabalhei um tempo no controle de qualidade. Trabalhei com desenvolvimento de métodos. E trabalhei na estabilidade. E aí, a estabilidade, realmente, eu fiquei cerca de 10 anos dedicada com estabilidade. No momento, gente, em que estabilidade era a RE01. Nossa. Né? Era a resolução da Anvisa que trazia a normativa para a execução dos estudos de estabilidade. Que era um guia até, né? A RE01 era um guia de estabilidade 2005. Isso, exatamente. De 2005, julho de 2005. E eu acabei indo para uma área muito específica de injetáveis, que eu gostava bastante. E a minha supervisora entendeu que eu tinha um perfil para aquilo e a gente começou a desafiar os produtos. Estava iniciando uma tendência da Anvisa a pedir estudos de pós-reconstituição para produtos injetáveis. E a gente começou a receber ali uma outra exigência, falando de REC e DIL. E aí eu fiquei meio que dedicada. Só um minutinho. REC é reconstituição e DIL é diluição. Estudos pós-reconstituição e estudos pós-diluição. Eu ia falar gente, vocês vão me ouvir falar REC e DIL o tempo todo. Perfeito, então, estudos pós-reconstituição, estudos pós-diluição. Então, eu comecei aí, acho que em 2009 já, a trabalhar com esses estudos. Que legal. Eu tenho pergunta ainda da sua trajetória. Já considerando um pouquinho da sua visão na indústria. Você disse que trabalhou ou você teve uma experiência de contato com a professora Marina, né? Para quem não sabe, a professora Marina, ela é expert referência no Brasil com eletroforese capilar. Exato. Inclusive, ela é muito conhecida além da USP. Eu cheguei a fazer aula com ela também. Porque é uma técnica muito bacana, muito gostosa e tudo mais. Mas ela é uma pergunta na sua vivência. Você acha que um dia a eletroforese capilar pode estar dentro da indústria? Eu acho que sim. Inclusive, na indústria que eu trabalho hoje, a gente tem uma área de biotecnologia e que para separação de proteínas é muito aplicado. A gente tem um equipamento de eletroforese capilar na Blau.
Muito legal, então, vou trazer esse assunto, porque, puxa, para quem nunca ouviu falar, eletroforese capilar vale muito a pena. Vale muito a pena você estudar. A gente pode até pensar em trazer um episódio só sobre isso, que é uma técnica analítica de separação também que foca em cargas. Mas a gente não vai entrar nesse assunto hoje aqui. E às vezes, separações que são muito complexas para serem feitas por cromatografia líquida, você consegue muito facilmente através da eletroforese capilar. Nossa, já pensou? Acho que, inclusive, falando sobre biológicos, deve fazer todo sentido, realmente, sim. por causa das cargas e tudo mais. Então, quem sabe um dia na indústria farmacêutica a gente esteja no nível de ter eletroforese capilar com um método de desenvolvimento técnica lá. Complementar, sem dúvida. Total, bacana. Sem dúvida. E aí você ficou 10 anos. Quanto tempo você ficou na Eurofarma? Eu fiquei 13 anos. 13 anos na Eurofarma? Isso. Desses 13 Gente, ela é Benjamin Button, vocês não estão percebendo, mas ela ela vai reduzindo. Ela vai rejuvenescendo com o passar do tempo. Certeza, começou velhinha, tá rejuvenescendo. Vai. E foram 13 anos muito intensos em que eu tive a oportunidade de mudar de área dentro da própria empresa. Então, eu tive experiência em controle de qualidade, eu tive experiência com desenvolvimento analítico, e eu tive experiência com estabilidade e os últimos anos eu fiquei dedicada à parte Latam. Então, eu era uma focal de desenvolvimento analítico, dando suporte para estabilidade e transferência analítica nas nossas subsidiárias Latam. Que legal. E aí, eu fazia interface com 7 países da América Latina, eu viajava para esses laboratórios, fazia transferência analítica, dava suporte quando tinha algum problema ali no estudo de estabilidade. Então, também foi algo que me ajudou muito, extremamente enriquecedor. Sou muito grata aí ao time Eurofarma por ter tido tantas oportunidades lá dentro. Legal. E aí, você encerrou a carreira na Eurofarma e já foi para a Blau. E aí, Mari, eu fui buscando uma oportunidade de gestão. Gestão, legal. Tá? Eu tive uma carreira muito técnica dentro da Eurofarma. E ali, em algum momento, como eu já tenho esse perfil de gostar de experimentar, né? Eu já vinha ali me perguntando, poxa, e agora? Poxa, e se? Né? E a questão da gestão, ela veio muito forte para mim nesses últimos anos aí de América Latina. Porque, de certa forma, eu fazia uma gestão ali, mais de projetos do que de pessoas. Mas interagindo com pessoas. Mas, de certa forma, inteiro, né? a questão cultural impactava muito. E eu precisei me adequar. Apesar de não fazer a gestão das pessoas, eu precisei me adequar para conseguir fazer um processo de interação com essas pessoas tão diferentes culturalmente, né? E para que eu fosse, de certa forma, aceita por esse grupo. Exato. Porque eu estava ali para ajudar a resolver problemas. E se eles não confiassem em mim, eles jamais me diriam quais eram os problemas. Eu não conseguiria ter informações suficientes para apoiá-los, para ajudá-los. Então, eu tive que ganhar a confiança desse time. E aí, eu tive que me desenvolver em várias outras habilidades que não as técnicas. Skills, né? Total. Algumas que eu nem sabia que tinha e outras que eu realmente não tinha. Né? Eu tenho uma pergunta. Eu tive que buscá-las. E eu falo para Maria isso. Você acha que as pessoas que têm o perfil que vão me colocar nesse papel no sentido de trabalhar no laboratório, que tem... Não, são técnicas, né? Nós somos desenvolvidos para sermos técnicos. Existe uma certa dificuldade para migrar para o parte da gestão. A gente está preparado para evoluir, assim, no sentido... Porque mesmo dentro do departamento analítico, conforme você vai crescendo na sua carreira profissional, é isso. Você está ali migrando de um analista, você acaba indo para um coordenador, um gerente, e você tem que lidar com pessoas, só que você é técnico. Então, enfim, óbvio, tem casos e casos, e tem N coisas que pode acontecer de você se especializar em várias áreas. Mas você vê isso hoje, tipo, as pessoas... são da nossa área técnica, elas são preparadas para assumir uma gestão de pessoa técnica, mas que no final são pessoas, e aí como é que você enxerga esse mix de coisas, assim, na sua experiência? Eu diria que você fez a pergunta do milhão. Errei, ou acertei. Esse é um tema muito complexo. Imagino. Né? O que eu vou te trazer aqui como resposta é muito mais sobre a minha experiência do que o certo ou errado, do que um sim ou não. Com certeza. O que eu vejo é que pessoas extremamente técnicas, que não sabem lidar com pessoas, quando chegam a uma posição de gestão, não são bons gestores. Eu também concordo. Mas tem pessoas que são técnicas, mas que são boas em lidar com pessoas. E estão a fim de fazer. E aí conseguem, sim, se desenvolver e se tornar bons líderes. E eu já vi pessoas que não são boas tecnicamente serem excelentes líderes. Exato, isso eu ia falar também. Então, é caso a caso. A gente não pode ter a regra de que um bom técnico vai ser um bom gestor.
E às vezes você perde um técnico muito bom e não ganha um gestor. Isso é verdade. Isso é uma coisa muito, e aí, muito verdade. Isso faz parte da alta gestão. Tomar a decisão correta. Ter esse olhar para essas pessoas. Você vê na sua experiência, no que você já falou algumas vezes com outras pessoas e tudo mais, você acha que a indústria farmacêutica se preocupa um pouco com isso? Ou é pouco? Porque, na verdade, o que importa no final é quantos projetos são colocados lá e tudo mais. E aqui é só uma reflexão, tá? Se você sentir que não é para se expor também. Até sobre esse ponto dos projetos, Natan, uma coisa que é muito clara para mim, né? Hoje, como alguém que está numa posição de coordenação, eu preciso fazer uma boa gestão de pessoas para ter bons resultados. Concordo plenamente. Porque pessoas entregam resultados. Concordo plenamente. Né? E sobre a sua pergunta anterior, eu acho que tem perfis nas indústrias. Então, tem indústria que tem um perfil que defende mais o gestor técnico. E que ele não está muito preocupado com a gestão de pessoas. Ele vai pressionar pelo lado de resultado. Tá? E é uma estratégia. E tem empresas que não. Elas estão muito preocupadas com a gestão de pessoas. E procuram gestores, líderes que têm o perfil para lidar com pessoas. Às vezes não é o cara que se desponta tecnicamente. Exato. O cara que se desponta tecnicamente, ele vai para uma carreira de especialista, de pesquisador. Sim. Exato. Né? Não para uma posição de gestão. Então, eu vejo que depende muito do perfil da indústria. Eu tenho amigos que trabalham em diversas indústrias. Sim. E, recentemente, a gente tem discutido um pouco sobre esse tema. E a gente tem visto, na minha empresa, os gestores têm mais esse perfil. Na minha, os gestores têm mais tal perfil. Então, eu acho que vai de indústria para indústria, e claro, de acordo com o CEO, de acordo com a alta gestão, e isso vai descendo e escalonando aí até um coordenador. E eu te fiz essa pergunta até porque eu também sei aqui que você comentou com a gente fora nos bastidores que você está fazendo cursos também dessa coisa, né? Pós-graduação que você está falando. E eu e a Maria, a gente discute bastante sobre isso. Tá mudando e, claro, eu acho que tem uma questão de cultura também, né? Que é o que você falou do perfil de cada empresa. Tem uma questão de cultura e tem a questão também de ter essa carreira em Y, que a gente sempre bateu aqui, já falou bastante da nossa experiência, talvez. Se vocês não viram, volta lá, tem vários episódios que a gente já fala sobre isso. Que é a carreira em Y, né? Porque muitas vezes o profissional, ele quer ser especialista, ele não quer gerenciar a pessoa. Não tem perfil. E, assim, e é muito bom quando a pessoa é madura o suficiente para entender se ela tem o perfil ou não. Porque é isso que você falou, é muito verdade. Assim, eu lembro na minha época... A minha gestora, ainda muito em dúvida, ela falava, eu não posso te colocar numa gestão porque eu tenho medo de estragar a sua carreira. Né? Porque você é ótima tecnicamente, mas pode ser que no começo ali da minha carreira, ela falou, pode ser que você não se dê bem. E aí eu vou te frustrar, você vai ficar acabada, né? Eu posso acabar com a sua carreira técnica, inclusive. Então, assim, é muito importante, de fato, que... a alta gestão tem a sensibilidade para entender em quem que ela vai investir para seguir uma carreira de pessoas, né? E quem ela acha, ou ela vai criar a carreira em Y, tem muitas que não tem ainda, né? E vai dar outras oportunidades para as pessoas que tecnicamente também são muito boas. E porque também não é fácil, né? Lidar com pessoas, é super difícil. E a gente não é preparado, gente. Assim, eu vou responder uma parte da sua pergunta. A Érica foi fofa aqui, mas eu sou semi-fofa. Mentira. Né? Pseudo-fofa, não, verdade. Pseudo-fofa. Não sou a Carol que é fofa. A Carol que trabalha com você é fofíssima. Nasceu fofa ela. Eu acho que nós, farmacêuticos, nós não somos preparados ao longo da nossa carreira, da nossa trajetória, para ser gestores de pessoas. Nós somos técnicos, né? E a gente precisa se desenvolver ao longo da nossa carreira nessa área. E é uma área super difícil, gente, porque pessoas não estão em livro, né? Pessoas não é uma ciência exata. E sabe outra coisa que é difícil? Você encontrar um gestor que te prepare para ser um bom gestor. Exatamente. É super difícil, porque até por ele mesmo, que se ele for técnico, né, extremamente técnico, ele não teve, então ele não vai saber ainda mais um gestor recente. Né? Para mim, a parte mais difícil dessa transição é essa primeira escala. É você sair de um especialista, de um analista sênior e virar coordenador. Né? Depois, é isso até que eu escuto as pessoas falando assim, depois que você virou coordenador, que você já sofreu o que tinha que sofrer, a sua projeção enquanto depois na carreira, ela fica mais tranquila. Agora, esse estágio de sair do técnico e ir para a gestão é muito, muito dolorido.
Assim, porque você está indo para um ambiente que você desconhece. E até porque essas coisas que a gente está discutindo são coisas mais recentes, né? Assim, pensando que hoje a gente se preocupa com isso, hoje a gente se preocupa com as pessoas. No passado, talvez era muito mais diferente. Ou você tinha habilidade ou você não tinha habilidade. Então, provavelmente, o seu gestor também não tinha o suporte, né? Não o gestor dela, tô dizendo o gestor. Genérico. O gestor talvez não tinha. Então, assim, ele às vezes te dá as ferramentas que ele consegue, né? Claro. Que é tentar... Só que aí vira essa coisa da cultura da empresa em si. Sim, eu acho que isso faz toda a diferença. Eu acho, sim. E eu acho que cada vez mais, eu entendo que a cultura, que é dependente de cultura, mas eu acho que a gente precisa começar a se preocupar com isso, independente da empresa, porque é o que você falou, as pessoas são as pessoas que entregam bons resultados. Né? Então, se você não tiver gente feliz, se você não tiver gente capacitada, gente se desenvolvendo, a chance de você não conseguir entregar os melhores resultados é muito grande também. Com certeza. Sem dúvida. Mas, vamos marcar um outro episódio já pra falar de gente. Érica. Já vou te escalar aqui. Pra falar de gente. Adoro, vamos falar de gente. Tema. Mas, enfim, então eu tive essa oportunidade na Blau de ir para uma posição de coordenação, de estabilidade, né? Aí minha área de conhecimento core dentro da indústria. E encarei esse desafio. Agradeço muito aí ao Wilberson da Blau. A gente tem que trazer ele aqui, a gente quer trazer ele aqui. Pela oportunidade. E aí eu fiquei 1 ano com o time de estabilidade da Blau, a gente deu uma estruturada, a gente entrou muito fortemente dentro da 318, né? Eu comecei na Blau no comecinho de 21, tá? A 318 entrou em vigência no final de 19, né? Então, a gente teve aí 2020, que foi um ano de pandemia, então também não teve muito investimento, não teve muito custo, não teve muitos encontros para discussões. Nem fala. Não teve muita avaliação de dossiê pela Anvisa, né? Então, foi um ano meio um apagãozinho aí. Então, em 2021, quando eu entrei, a gente pegou muito firme com o tema da 318, implementando coisas novas, né, que ela trouxe em relação a outra resolução que ainda não eram praticadas. E fomos ali ajustando essa equipe. E depois de 1 ano, eu tive a oportunidade de assumir aí a coordenação de um time de desenvolvimento analítico, né? Onde, tecnicamente, eu não estava tão envolvida já há algum tempo, né? Fazia muita validação e estabilidade, mas desenvolvimento já fazia alguns anos. RDC 53, né? Não estava com esse envolvimento. Mas eu assumi o desafio, porque era uma equipe que naquele momento precisava de gestão. E eu queria esse desafio para mim, né? E tem uma equipe sensacional hoje, beijinho também, equipe linda, amo equipe Portfólio Blau. Tem uma equipe sensacional em que eu trabalho muito as pessoas para obter os resultados técnicos, né? Das entregas. Mas, gente, tudo isso para dizer que em todos esses momentos aí em que eu estive na indústria, é muito claro para mim a estabilidade em qualquer uma dessas áreas, né? A estabilidade é o resultado final da indústria oferecendo um medicamento aí para o mercado, para um paciente, para uma linha de tratamento, né? Então, hoje eu faço métodos indicativos de estabilidade dentro da minha equipe. Eu faço métodos para que a gente possa fazer um estudo de estabilidade com segurança. Né? Equipe de validação, valida método, para que você tenha um método aí exato, preciso, para gerar resultados confiáveis de estabilidade. Né? Você tem uma equipe de estabilidade para executar os estudos que desafiam o teu produto, para que você chegue à conclusão de que sim, o meu produto é estável em diferentes situações, em diferentes desafios, e aí você consegue comprovar, então, essa segurança e eficácia aí do seu medicamento, colocando isso para a população. Nossa, eu tenho outra pergunta agora que Deixa você me eu só fazer um comentário bem rápido, só pegando esse gancho. Eu costumo dizer que praticamente todas as áreas do desenvolvimento trabalham para a estabilidade. É verdade. Então, eu me sentia muito... a estabilidade era meu principal cliente. Né? Então, você tem que enxergar... Eu lembro quando eu entrei na indústria, que a gente ainda estava na RE1, a estabilidade era uma área muito negligenciada. Totalmente. Não é, Érica? Acho que você passou por essa trajetória aí. Era muito... subjugada em alguns momentos. Muito subjugada. Né? Negligenciada de verdade, assim. Sim. Então, enfim, ela ficava para terceiro plano muitas vezes. Gerar dado. Porque era para gerar dado. Né? E era gerar dado que precisava ser aquele lá. Né? A gente não se preparava. A gente não, assim, isso é uma coisa que a gente ainda vê em construção na indústria, que
a gente precisa implementar esse racional, esse conceito de que todas as áreas trabalham para a estabilidade. É farmacotécnico que trabalha, porque a gente fica com foco tão grande em performance, né? Precisa dar BQV, precisa dar bioequivalência, precisa passar e tal. E a gente pouco se preocupa com a estabilidade. A gente avalia a estabilidade nos estudos de estabilidade. Sim. Né? Então, a gente precisa se preocupar um pouco antes para não ser surpreendido nos estudos de estabilidade. É a mesma coisa com o método. Se você desenvolve um método, a validação, ela só precisa fazer aquele cheque, né? De que assim, ó, beleza, passou por todos esses critérios e é isso. E eu sinto que às vezes a validação tenta confirmar coisas que o método não foi, que não deveria. Exato, e você fica lá, a validação, coitado, o povo se matando, porque o método não é bom, e você precisa fazer o negócio passar. Aí você volta e fala, é ruim. Não, exato. Mas não deveria, né? Só que é no momento que você não consegue mais voltar. Na estabilidade é a mesma coisa. Se der ruim na estabilidade, gente, você tá no momento de submissão, né? O último estudo que você faz. E a pressão para submissões em 6 meses geram essa pressão de que você precisa ter resultados satisfatórios. Só que às vezes a gente não tem. Exato, por quê? E tá tudo bem? Exato. Eu tô conhecendo o meu produto. Exatamente. O estudo de estabilidade, muito mais do que gerar dados para uma submissão, claro, tem toda uma etapa legal envolvida, regulatória que a gente precisa cumprir, mas é mais do que isso. É conhecer o seu produto. Concordo plenamente. Essa vai o corte já, hein? Vai ter um corte aqui. Exato, porque é isso, gente. Assim, você trabalha, todas as áreas de desenvolvimento trabalham para que o produto seja estável, que tenha qualidade e segurança, até o prazo que a gente vai determinar como validade do produto. Sim. Né? Então, esse racional precisa estar muito consolidado em todas as áreas. E eu sinto que a gente ainda não chegou nesse momento, assim. Né? E falando da parte que... Mas eu vi, por exemplo, com meus próprios olhos, essa que bom, transição... hein? Você viu com seus próprios olhos, mas que bom. Para de ser besta. Mas é porque eu vi isso acontecendo, tá bom? Você fez parte. Eu fiz parte melhorou. De entrar no momento em que a estabilidade era dado para ela virar uma das principais áreas dentro do desenvolvimento. É verdade. Porque ela começou a ganhar corpo, ela começou a ganhar voz e começou, inclusive, a devolver problemas para o analítico. Sim. Então, assim, quem testa o método de verdade é a estabilidade, porque vai analisar, sei lá, quantas amostras. E eu confesso que eu passei por esse cenário na Blau, porque eu entrei coordenadora de estabilidade, eu devolvia. Olá. E aí eu mudei de cadeirinha. Tá Hoje eu recebo. Exato. Tá da minha querida amiga aí, coordenadora de estabilidade na Blau. Os métodos, que às vezes na aplicação apareceu alguma coisa diferente. Você tinha um método muito bem desenvolvido e resolvido para um estudo de longa acelerado. Você até fez um estresse ali, tá tudo bem. E a hora que você põe isso num RecDeal real. Exato. Às vezes aparecem coisas que você não contava. Segura que a gente vai falar sobre isso, calma. Exato, e é isso, sabe? Assim, você precisa desafiar. É que também, né, a gente tem um cronograma super enxuto. Sim. Assim, é um desenvolvimento de método em 1 mês, 2 meses. Você não consegue desafiar tudo que é preciso. Enxuto, você foi fofa, né? Podia ser apertado. Não, assim, é absurdo, eu diria. Sem tecnologia ainda, sem um Fusion, por exemplo, é impossível. Então, você não consegue desafiar mesmo o método. Acho que o estresse, ele consegue, mas assim, putz, você vai fazer uma injeção, né? 2 injeções, né? Porque você já estudou e sabe qual que é a suscetibilidade daquele ativo. A estabilidade está colocando, assim como o controle, né? O controle vai colocar o seu método para valer na rotina, claro. Né? E aí que a gente vai testar a sua robustez, enfim. Então, quando a estabilidade começa a devolver e fala assim, não, eu não sou mais obrigada, esse método tá ruim, se vira, volta. Ela começou a ganhar uma voz dentro do desenvolvimento, né? E as pessoas começaram, o sistema, o ecossistema da indústria farmacêutica começou a entender que era uma área de fato importante. E é uma área estratégica. Né? E reprova produto. E reprova. Isso eu acho que também foi eu sinto um certo choque das pessoas. Quando a gente vem com um dado de estabilidade reprovado. Não, mas é o método? Mas tem reteste. Mas não é para reprovar. Galera... Tá reprovado. É o produto. Exato. Vamos lá, vamos dar uma repensada aqui. É disso que eu tô falando, entendeu? Então, assim, a gente não pode, assim... Aí eu trazendo a Maria Revolta aqui, desculpa. Só que ela é fofa, lembra? Eu sou fofa, no começo. Não esquece que eu sou fofa. Assim, a gente não pode, pensando estrategicamente numa empresa... ser surpreendido por um resultado negativo na estabilidade. Porque a estabilidade é o fim, né? Sem dúvida. Então, a gente precisa pensar, gente,
na construção desse produto, né? Desafiar essa questão de estabilidade numa pré-formulação, né? No desenvolvimento dessa formulação e tal, para que, de fato, a estabilidade seja uma geração de dados esperados. Né? E positivo, e esperado. Eu sei o que vai acontecer. Sim. Né? Por quê? Porque eu estudei isso antes. Sim. Né? Agora, o que eu vejo é que ainda a gente tá... Bom, enfim, a gente falando, né? Eu vim desse momento em que a estabilidade era nada. Ela está num momento muito importante, mas eu acho que a gente ainda precisa evoluir um pouco. E eu acho que pelo fato da estabilidade estar fazendo parte de todo esse fluxo do desenvolvimento hoje de uma maneira muito mais presente, né? É que a gente precisa repensar as etapas anteriores. Exato, né? Exato. Então, a gente vê que realmente reprova, a gente vê realmente que se a estabilidade não der certo, a coisa não vai para frente. Então, repensar fluxos e processos nas etapas anteriores, que são as etapas de desenvolvimento. Não, sem dúvida. Para mim, esse é meu sonho, esse é meu objetivo de vida. Fazer com que a gente estude com mais profundidade a estabilidade no desenvolvimento, para que, de fato, ninguém tenha dor de barriga quando sai o 6º mês acelerado, né? E que o regulatório tá no seu pescoço, sem assim, dúvida. Com um pacotinho assim, então, cadê o dossiê? Porque a gente vai submeter imediatamente após o 6º mês. Isso. E aí você chega lá como uma mensageira do apocalipse, como eu sempre fui, muitas vezes, na indústria. Era assim, então, deu ruim. Não vamos conseguir, vamos ter que fazer vários outros estudos e tal, né? Enfim, vamos trabalhar para isso, pessoal. Vamos trabalhar para isso. Sem dúvida. Antes de entrar diretamente na parte de estabilidade, agora falando um pouco da técnica que... A história dela, ela falou que ela achou que ia ser curto, e a história dela, só a história, já que a gente tem um cronômetro aqui, já deu quase 40 minutos, né? Falei. A gente falou, Érica, a gente falou. Então a gente fala também, Érica. Se você chegou até aqui, não esquece, se inscreve lá no nosso canal, nas nossas redes sociais, deixa o nosso like lá pro vídeo, tanto no Spotify quanto no YouTube. Curta, compartilha, se inscreva no canal. Manda para um monte de gente, porque assim, é um conteúdo de muito valor, 100% gratuito para vocês. Que a gente tem muito, muito, muito prazer em compartilhar. Então, ajuda a gente, ajuda o projeto, deixa comentário lá também e se inscreve no canal para fortalecer e a gente continuar fazendo isso. E também siga a Spectra nas redes sociais, Perfeito. LinkedIn, Instagram e Facebook, Spectra Soluções Científicas. Lá a gente compartilha todas as informações e cortes e coisas que a gente discute aqui também. Uma pergunta que eu ia fazer antes de entrar a última, porque a Maria se estendeu, desculpa, que a gente, ela sempre faz isso. Esse assunto é muito maravilhoso, gente. Eu amo a estabilidade. A gente tá falando aqui que a estabilidade é importante, muito importante. E eu, Nathanael, não lembro de ter visto isso na universidade. Talvez vocês da FOC tenham visto ou não. Você acha que falta um pouco? Provocação, hein? Provocação aqui, não se preocupe. Você acha que falta um pouco, porque é o que a Maria estava falando, acho que no discurso dela aqui, da falta de importância que era dada no passado. Você acha que isso, na nossa formação como farmacêutico, deveria ser um pouquinho mais, assim, falar um pouquinho mais sobre isso? Ou não, no sentido porque vocês talvez tiveram experiências que eu não tive, sei lá. O que você acha? Bom, no meu curso especificamente, eu não sei te dizer porque eu não segui a área da indústria. Mas, de uma maneira geral, nos currículos hoje generalistas, a gente vê muita coisa assim voltada para controle de qualidade, isso que eu ia falar. Farmacotécnico. Mas você não tem essa visão do todo do desenvolvimento, em que estabilidade faz parte disso. Então, eu acho que sim, acho que faz falta sim, acho que não tem, e talvez as pessoas saiam sem o conhecimento devido da importância de cada uma das etapas do processo, né? Não somente da estabilidade. Só para fechar a questão de carreira, hoje eu ministro aulas, né, pelo CDPI, nos cursos de pós-graduação, os temas de estabilidade. A gente também tem cursos específicos aí só de estabilidade, então muito voltado para o profissional da indústria. E também para uma consultora que capacita profissionais da América Latina, que é o Latifar. Então, também faço parte desse grupo do Latifar com as aulas de estabilidade. E para a América Latina, a gente fala muito em estudos adicionais, como fotoestabilidade, pós-reconstituição, pós-diluição e os estudos em uso. Que legal. Inclusive, isso é um assunto que eu quero discutir com você depois aqui, para a gente ver, porque é a experiência de interagir com o povo lá de fora. Então, vamos começar? Podemos? Opa! Como tem muita gente que vai entrando... Começou, né? Como tem muita gente que entra no canal, que assiste o canal e que não viu todos os episódios, apesar de, pessoal, muito do que a gente fala aqui assim, não tem vencimento.
Mesmo que a gente tenha gravado lá o ano passado, se vocês assistirem agora, com certeza as informações vão ser válidas. E aí, Érica, eu ia te perguntar, faz um overview só para quem está assistindo agora sobre estudos de estabilidade da 318 e também pincelando rápido, porque talvez as pessoas já saibam, quais as diferenças, quais são os tipos de estudo de estabilidade que a gente poderia ver para depois a gente entrar mais especificamente no fotoestabilidade, em uso e tudo mais. Legal. Hoje, então, pela norma RDC 318 da Anvisa, nós fazemos estudos de estabilidade de longa duração, tá? E que são os estudos em que a gente define o prazo de validade do nosso produto. Então, é o estudo necessário para registro, tá? A gente tem também os estudos acelerados, em que eu coloco o meu produto numa condição um pouco mais extrema de temperatura em relação ao longa duração, em que são estudos mais curtos, de 6 meses, em que eu vou avaliar um pouco a resposta desse produto, mas também para compor o meu prazo de validade do produto. A gente tem os estudos de acompanhamento, shelf life, que são os estudos em que eu faço depois que eu tenho o registro do produto, onde eu realmente faço um acompanhamento desse produto no modelo de prateleira. Então, normalmente, esses estudos são conduzidos, por exemplo, na embalagem secundária, tá? Para quê? Confirmar prazo de validade. Então, definir o prazo de validade com meu estudo de longa duração acelerado, embalagem primária, registrei meu produto e eu faço a confirmação desse prazo com estudo de estabilidade de acompanhamento, que tem uma série de regrinhas ali, número de lotes ano, em que está tudo muito bem descrito na normativa, tá? Então, esses seriam aí os estudos em que a gente fala, né? Para a definição de prazo de validade e confirmação, que é o caso do acompanhamento. Quando a gente vai para outros estudos, a gente quer avaliar outros tipos de estabilidade. Aí eu já não estou mais falando de prazo de validade do produto fechado, tá? Quando eu falo numa fotoestabilidade, por exemplo, eu quero avaliar a sensibilidade do meu produto à luz, né? E uma coisa muito importante que veio com a 318, eu não estou mais falando de desafio de embalagem. Eu estou falando de desafio do produto. Né? Artigo 99, 100, 101 da RDC 318, em que eu inicio o meu desafio com o produto fora de qualquer embalagem. E aí a gente tem os estudos de pós-reconstituição e pós-diluição, em que eu faço para avaliar a estabilidade do meu produto frente ao diluente, em que ele vai ser reconstituído ou diluído, né? Nos tempos e condições de bula. Então, outro estudo. Isso é uma dúvida muito comum, assim, das pessoas perguntarem, inclusive pra gente, como é que eu faço estudo de estabilidade? Se eu faço em uso, se eu não faço? Isso deve ser uma coisa que você deve ouvir muita dúvida, né? Sim, a gente começa as aulas, inclusive, estruturando isso para que as pessoas entendam o porquê e quando, né? O que eu faço e quando eu faço. E onde, né? Porque, assim, qual que é o tipo de medicamento que a gente precisa fazer todos esses estudos também, Sim, né? Sem dúvida. E os estudos em uso, né? Que também vêm muito bem definidos aí na 318 e no Guia 28 também, que são aqueles estudos aplicados a medicamentos com embalagem multidose, em que eu vou definir um prazo de validade para esse produto após aberto. Então, é um pouquinho diferente lá do longa, em que eu defini o prazo de validade do meu produto fechado, lacrado. Sim. Aqui eu estou fazendo um estudo em uso, simulando o uso do produto, para dar orientação de um prazo de validade desse produto, desse frasco, depois de aberto. Isso é muito parecido, gente, com alimento, né? Então, por exemplo, se você comprar um leite, você abre, ele tem uma validade na caixinha, que é o quanto ele vai estar com a sua qualidade mantida, fechado. Quando você abre, tem lá, após aberto, mantenha 3 dias em geladeira. Isso só é possível, esse prazo e essa condição, só é possível quando você faz esses testes, por exemplo, de estabilidade em uso, que a gente vai falar bastante aqui. Hoje, o que a gente precisa fazer, claro, pós-reconstituição, pós-diluição e estabilidade em uso são mais específicos se o seu produto exige uma reconstituição, uma diluição, e se o seu produto está numa embalagem multidose. Senão, a gente faria longa, acelerada, acompanhamento, fotoestabilidade, sempre, e aí REC, DIL e uso em situações específicas se o teu produto tiver essa demanda. Boa. Bastante coisa para falar hoje, hein? Segura aí. Gente, já falei, ó, papel. Agora vai começar. Caneta e valendo. Então, vamos começar pela fotoestabilidade? O que vocês acham? Sim. Acho que a foto, ela é sempre um tabu, assim. Eu lembro que às vezes o produto reprovava na foto, batiam lá na minha porta e falava assim, então, Maria, tem um probleminha aqui, ó. A gente tem um produto de degradação de foto que tá fora da especificação. Eu falava, querida, mas por quê? Não, então, eu ia perguntar, eu ia falar pra você justamente isso. E aquela dor mas por que você fez foto?
Talvez. Você precisa fazer foto Precisava para ter entender. feito? Ou não precisava? Pra você entender Então, se seu isso. produto é sensível Exatamente, à luz. exatamente. E é claro, vai te ajudar numa escolha de embalagem, caso ele seja sensível à luz, né? Aí que a gente entra com uma escolha racional. Aí é um outro problema, de né? embalagem. Exatamente. Porque tem a coisa de tentar deixar o produto estável a foto, mas a embalagem poderia deixar o seu produto estável. Ela tem que deixar. Né? Então aí você não Porque precisa você não tem o que preocupar. fazer, gente. Foto não tem remediação, não tem formulação. Até tem. Se a gente vai falando de um comprimido revestido, alguma coisa que você consiga fazer para que seu ativo não seja sensível, não, seja protegido da luz se ele for fotossensível. Mas a embalagem geralmente é que tem maior função, né? Sem dúvida. Qual, na sua experiência... Como é que? Conta um pouquinho exatamente. Como dos que, estudos dos de estudos, fotoestabilidade. até se você puder, planejamento de processo, alguma coisa do tipo, como é que você vê, no seu ponto de vista, na sua experiência, que é o ideal das pessoas fazerem os estudos de foto? Legal, gente. Fotoestabilidade já é um estudo muito difundido, né? Em que as pessoas fazem na prática já há bastante tempo, mas às vezes fica ali um conceito de que é algo muito simples. Coloco minha amostra na câmara, analisa, aprovou, reprovou, né? Com a 318 e essa clareza que a norma traz de que você tem que fazer a fotoestabilidade como um desafio ao produto e não à embalagem, e você tem que expor o teu produto, mesmo que ele seja fotossensível, fora da embalagem, algumas pessoas às vezes me perguntam, mas e aí, se reprova? É isso. Né? O que você faz? Se reprova? Gente, reprova. Reprova. Você está estudando. Eu não perdi o registro do produto por isso. Né? E no reprova, não aprova, a gente tem que pensar algumas coisas também. Uma coisa importante que você falou, às vezes um estudo reprovado, ele me dá uma orientação de que embalagem eu tenho que seguir para esse produto. Né? Porque aí, se eu reprovo ele fora da embalagem, eu tenho o artigo 100, onde eu posso fazer na embalagem primária. E se ela for mais protetiva, como um âmbar, eu posso ter um resultado positivo, aprovado. Exato. Perfeito. E eu ainda tenho o artigo 101 que me permite para uma embalagem secundária, com algumas restrições ali que a norma traz, mas que também é possível, porque a gente tem casos de produtos que são muito fotossensíveis. Exato. E tá tudo bem, a Anvisa não vai te impedir de tirar o registro. Mas você tem que conhecer o produto. Exato. E entender o teu cenário do aprovado e reprovado. Não, e até, desculpa só falar, até essa questão da embalagem, ela é importante, você conhecendo o seu produto, porque você afeta até custo. Né? Você consegue justificar um custo melhor ou pior, vamos supor, uma embalagem mais cara ou menos cara, se você já conhece o seu produto e você não necessariamente precisaria de algo muito, muito, muito protetivo, porque o produto é estável. Às ou vezes o contrário. Você não precisa de um âmbar, né? Exato, você não precisa de um âmbar. Então você precisa, aqui eu preciso de um produto do que eu voltar lá e mexer na minha formulação inteira, né? Então é o que você falou, acho que conhecer o produto é a palavra-chave ali. Ou as palavras, né? Como tudo, né? Frase. Como tudo nessa vida. Mas enfim. Sem dúvida. Desculpa. E aí, na prática, uma coisa que eu recomendo sempre é que, inclusive, o Guia 28, ele traz pra gente, o Guia da Anvisa, como uma boa prática, aí, vamos chamar assim, para o estudo de foto, é você sempre expor a sua amostra exposta junto com uma amostra controle. Exato. Para que você tenha a segurança de que qualquer alteração na tua amostra, ela foi realmente causada pela luz. Exato. E não por algum outro fator, como uma temperatura da tua câmara que desregulou, algum aerossol que possa ter gerado ali. Então, primeiro ponto, gente, para fazer uma fotoestabilidade, sempre coloque uma amostra controle junto com a tua amostra, no mesmo momento de exposição. Não adianta eu expor a minha amostra hoje e a controle amanhã. Posso pedir para você dar exemplo, por exemplo, tipo, o que é, para quem está assistindo, talvez seja um pouco distante, o que é uma amostra com controle de foto? Vamos lá, vamos pensar uma amostra... um comprimido em que eu vou fazer a exposição na câmara de fotoestabilidade. Perfeito. Eu vou retirar esse comprimido do blister, porque eu vou primeiro no artigo 99 da RDC, onde eu faço a exposição da minha amostra completamente exposta, sem embalagem primária. Então, eu retiro esses comprimidos do blister, coloco, por exemplo, num vidro de relógio, tá? Ou numa placa de Petri, por exemplo, também, que tem a tampinha, que ajuda. O importante é que você assegure um material transparente, inerte, protetivo, tá bom. Tá? Então, por exemplo, poderia ser uma placa de Petri, onde eu coloco uma outra amostra, também, fora do blister, dentro da plaquinha de Petri do vidro de relógio, coberta por papel alumínio, que eu vou garantir qualquer possibilidade de passagem de luz. Perfeito. Então, eu tenho uma amostra controle em papel alumínio,
e uma amostra exposta sem qualquer tipo de proteção. Perfeito. As duas vão juntas para exposição na câmara de fotoestabilidade. E se eu tiver uma alteração igual nas duas, vamos supor que eu faço análise e eu tenho queda de 10% no teor das duas. Não foi luz, Não gente. é luz. Perfeito. Eu tenho Exato. algum outro fator nessa câmara, nesse momento dessa exposição, Tá que provocando, degradou a né? minha Tá amostra. provocando a Né? degradação. Agora, uma outra situação em que vão as duas juntas. Eu tenho o meu teor, por exemplo, da amostra controle em 100%. E eu tenho o teor da minha amostra exposta em 90%, eu tive uma ação de luz, porque é a única coisa diferente que eu tenho ali entre elas. Então, por isso é muito importante, na prática, seguir com a amostra controle. Sou super defensora disso, porque eu já vi muita coisa dar errada. Não, graças e você a Deus. não conseguir concluir Exato. nada Você não porque consegue você não tinha uma explicar. amostra controle. Perfeito. Exatamente. Graças a Deus, gente, porque isso é uma luta no estresse. Porque as pessoas estão fazendo estresse ali, e às vezes vira checklist, né? Fazer degradação forçada. Você precisa ter essa correlação, né? Do que está acontecendo. Sim. É super importante. Pra mim, mostra controle. E assim, é a sua segurança. Claro. Né? Você consegue responder muita coisa quando você tem uma amostra controle. Sem Isso, dúvida. eu lembro que era sempre uma discussão quando a gente fala de 53 até. Ah, mas eu não ponho amostra controle. Eu falo, cara, como é que você conclui que a sua degradação é por foto? Porque, gente, câmara de foto esquenta. Esquenta. Se você não tiver uma câmara com refrigeração e tal, a temperatura dela normal, por conta da quantidade de radiação de luz, é muito alta. Então, assim, eu já vi câmera chegar a 40 graus, né? Assim, por ligar luz. Sim. E é isso, verdade. luz esquenta. Então, você precisa ter... Um controle de temperatura Exato. efetivo que pode falhar durante a sua exposição. Exato. E como é que você vai saber? Tendo a sua amostra Exato. controle exposta junto. Perfeito. Então, regra 1, controle. Amostra controle, Perfeito. sempre exposta junto. Tem uma outra coisa também que eu venho observando muito nas aulas, né, nos cursos, experiência que as pessoas trazem para discutir. A gente aprende muito, tá, gente? Dando aula, a gente não só dúvida. ensina, a gente uma troca de conhecimento gigantesca. Em que você tem um estudo aprovado, porque eu tenho resultados dentro da especificação, mas com alterações, uma diferencinha ali entre a controle e a exposta. Vou dar um exemplo. Um comprimido, em que a amostra exposta, esse comprimido que era branco, ficou amarelado. E uma amostra controle em que ele se manteve branco. Então, eu tive uma alteração no aspecto desse comprimido por luz. Só que isso não reprova, porque a minha especificação é de branco a amarelado. Ah, legal. Tá? Então, eu não estou reprovando. Eu tive uma ação da luz, mas dentro de um cenário em que está dentro da especificação. Mas essa informação é extremamente importante para que eu repasse, por exemplo, ao time farmacotécnico. Sim. E para que ele até tome a decisão de colocar essa informação em bula. Em que o comprimido, ele pode ir de branco senão as a pessoas vão se amarelado assustar quando foram consumir. Sem prejuízo. Comprometer a eficácia e segurança do produto. Porque em termos de teor e produtos de degradação, de repente você não teve nenhuma alteração. Exato. Então, assim, você teve uma alteração por foto, né, por luz, mas que não compromete o teu produto. Mas você precisa saber lidar com isso. Exato. Né? E então, tem que sair um pouquinho do cenário, passou ou não na spec. Qual a importância disso? Porque fotoestabilidade, gente, é importante também para definir o grau de sensibilidade do meu produto à luz. Talvez eu tenha uma sensibilidade à luz, mas é pequena, em que uma informação em bula já garante que eu não vou ter nenhum problema, porque eu estou avisando o paciente que eu tenho uma alteração de aspecto ali, por exemplo, mas sem eu ter perda de teor, sem eu ter aumentos de produto de degradação. Então, eu não preciso mudar uma embalagem do produto por conta disso. Então, a gente precisa saber olhar um dado de fotoestabilidade, um resultado de fotoestabilidade, porque ele é muito útil para esse tipo de informação. Quão sensível é o meu produto? Super sensível. Preciso trabalhar uma embalagem protetiva. Não, ele tem um grau de sensibilidade aqui, mas é administrável. Eu não tenho nenhuma alteração significativa de teor ou de produtos de degradação. Tenho, por exemplo, uma alteração no aspecto. E que está tudo bem. Eu informo isso para o paciente, para que ele possa fazer o uso tranquilamente desse produto, se acontecer essa alteração durante a vida útil dele, mas não é algo que comprometa a eficácia e segurança. Perfeito. Nossa, gente, que bom ouvir isso, porque eu lembro na minha época, assim, que vinham com problema de foto, e eu falava, gente, mas não tem problema, né? O problema é a sua especificação. Então, olha só, inclusive como a foto ajuda a gente, na verdade, não só a foto, mas os estudos de estabilidade, eles também ajudam a gente a fechar a especificação.
Porque a gente é obrigado, no começo dos estudos de estabilidade, a colocar uma especificação ali para seguir. Isso. Certo? Porque ela precisa ali entender quando é que isso estaria fora ou não. Sim. Mas, se algo acontecer que não foi previsto e que esteja fora, né, do padrão inicial, a gente precisa ter informação suficiente para tomar uma decisão e alterar a especificação, porque esse é o momento de alterar a especificação. Então, o meu produto ele vai de branco a amarelado e sem nenhum prejuízo para a qualidade e segurança desse produto. Então, eu acho que o estudar, né, o que a gente está falando aqui, desses estudos que nos ajudam a entender melhor o nosso produto, também faz com que a gente entregue informações para as outras áreas que sejam relevantes também, como esse fechamento de especificação, né? É verdade. Já foram 2 pontos, hein? Anotaram, né? Gente, eu vou trazer sobre foto aqui uma pergunta que é muito comum de eu escutar nos cursos, tá? O pessoal me traz assim. A gente precisa ter o mesmo resultado do estudo de fotoestabilidade para um estudo de degradação forçada por luz? Vixe! Boa. Né? Essas coisas, elas precisam ser iguais? É uma boa pergunta. Então, vamos lá. O Guia 28, sensacional, a gente ama o Guia 28. Quem trabalha com estabilidade tem que ler o guia. Eu falo que a RDC traz pra gente o que fazer. Exato. E o guia traz pra gente como fazer. Né? E o guia, ele traz, inclusive, uma tabela, um quadro, dizendo as diferenças de objetivo, de aplicação desses estudos. Né? Então, qual que é o objetivo da fotoestabilidade? É avaliar a estabilidade do produto frente à luz. Qual que é o objetivo do meu estudo de estresse numa condição fotolítica? É desafiar o meu produto para gerar um método indicativo de estabilidade. Exato. Né? Então, você tem diferenças, inclusive, nas emissões luminosas. Exato. A emissão de luz no estudo de foto, ela é condicionada ao que a 318 nos traz. Você tem exatamente a emissão que você precisa ter em luz fluorescente, né? E em luz UV. Quando você faz a degradação, normalmente você dobra esse ciclo. Né? Exato. Às vezes tem empresas que fazem até Sim, 3 ciclos, dependendo da condição muito estável do produto, da molécula. Então já muda aí. Né? Objetivos são diferentes. Então, assim, você pode ter resultados diferentes. Posso ter um resultado de fotoestabilidade, em que o meu produto está aprovado, mas numa degradação forçada, eu consegui uma degradação por luz. E tá tudo bem. Né? Essas coisas, elas não são iguais, elas não têm o mesmo objetivo e elas podem, sim, ter resultados diferentes. É claro, você precisa avaliar, e é uma coerência, né? Mas esse exemplo que eu dei, você pode ter um resultado de fotoestabilidade aprovado, em que em um ciclo, nas emissões indicadas na 318, você não tem degradação do teu produto frente à luz. Amostra exposta frente à amostra controle. E num estudo de estresse, em que você colocou ali 2, 3 ciclos, e você queria estressar o teu produto, você teve, sim, a geração de alguma degradação frente a essa exposição à luz. E eu acho que isso é muito interessante por causa disso. Os objetivos são diferentes, né? Quando você pensa. A degradação, você quer ver que quebra. Você quer... Você tá forçando a barra, né? Você quer ver o seu produto degradar. E a estabilidade, você simplesmente quer uma condição, ver como que o seu produto se performa em relação àquilo, né? Então... Mas só um ponto. O contrário não é verdadeiro, né? Isso. Acho que isso é importante, assim, ó. Não dá pra você não achar nada na degradação forçada. Porque aí eu tô indo do menos pro mais. Exato. Então não dá pra... A minha foto reprovou. E eu vou para uma degradação forçada, em que eu não tive nada de informação. Aí temos um problema. Isso, por isso que a gente tem que entender a coerência e quando houver diferenças. Exato, perfeito. A gente fala bastante isso, a gente tem vários posts, inclusive, falando sobre os tamanhos dos mundos, comparando o real, que seria a estabilidade, com o que a gente observa na degradação, né? Um tem que estar sempre dentro do outro, mas não o contrário. Exato. Então... Muito bom, gente. Mais? Aulão de foto, hein? Não, é um assunto muito... É um tema muito bacana de se falar. Eu acho que tem muita dúvida mesmo, né? Então, 3 pontos já falamos. Sim, qual a outra pergunta? Você falou que eram 2? Ou foi impressão Não, minha? essa daí de... Era só essa? Tá, eu achei que era só 2. Degradação forçada e estudo não, é que eu achei que tinham 2 perguntas, mas eu que confundi. O que mais? Agora vamos falar de... Na verdade, a primeira foi se colocava controle sempre, né? Perfeito. E a segunda, essa daí da RDC, a comparação com a 53, o estresse. Então vamos falar de RecDeal? Bora. Já começa explicando o que é RecDeal. Pra quem nunca ouviu, quem tá ouvindo só a sigla, né? Estudos pós-reconstituição e pós-diluição.
São estudos, gente, feitos em produtos que precisam ser reconstituídos e ou diluídos para administração ao paciente, tá? Então, eu tenho um pó para injeção. Os antibióticos de hospital, gente, que vocês tomam, é isso aí. Então, eu preciso reconstituir esse produto para administrar ao paciente. Uma suspensão oral, um pó para suspensão oral. Então, eu compro esse produto, vou reconstituí-lo para que eu possa fazer a administração dele. Tá? Amoxicilina, clavulanato, quem nunca tomou. Exato. Então, esses produtos todos que precisam de reconstituição ou diluição para o uso, precisam ser submetidos aos estudos de pós-REC e pós-GIL. Tá? Na RE01, a gente tinha um item só que falava disso de uma maneira muito sucinta, apenas da necessidade, né, para os produtos que exigissem. E era só. E hoje a gente vai aí do artigo 21 ao 27, se eu não me engano, na 318. O guia traz muita informação também, só falando desses estudos, dando orientação, instrução de como eles devem ser feitos. E a importância deles, né, gente? São estudos de alta complexidade, tá? Estudos muito extensos, em que o planejamento é tudo. Exato. Tá? Para que você não corra o risco de chegar lá na frente, no final do teu estudo, e você ter gerado um dado incoerente. Ou não ter amostra o suficiente para poder avaliar. Ou falhar alguma coisa aí do planejamento. Você não tem amostra. Putz, não considerei todas as bolsas que estavam indicadas. Exato. Tá? Então, é um estudo que requer um planejamento muito bem feito para ser assertivo. E é o tipo de estudo que a gente não quer errar. É o tipo de estudo que a gente não quer fazer de novo. Exato. Ele dá muito trabalho, né? Sem dúvida. Principalmente se você tem lá na bula, isso é muito comum para injetáveis, gente, que tem lá... que você pode diluir aquele produto em água para injeção, em soro fisiológico, em soro glicosado. Tudo isso só tá na bula porque foi testado. Né? Exatamente. Então, e às vezes alguma incompatibilidade, porque aí o pessoal lá da enfermagem, né, começa a colocar um monte de medicamento num soro. Mas isso é uma loucura, assim. Você pode ter certeza que a gente não faz todos os testes que as pessoas fazem lá. Mas como a gente é genérico, a gente incorpora isso muitas vezes dos medicamentos de referência, que com certeza fazem, e tem algumas coisas na bula, geralmente tem descrito lá o que não pode misturar com o que, muitas vezes, né? Mas tudo isso são testes que a gente precisa fazer, né? Não, eu tenho... Você vai fazer a pergunta? Eu queria só saber exatamente qual que é a maior diferença entre o REC e o DIL. Tá, vamos lá. Quando eu tenho um pó para uma solução, um pó para suspensão, eu preciso reconstituir, tá? Então, eu vou colocar um diluente num pó e vou transformar ele num líquido, seja uma solução, seja uma suspensão. Então, aqui eu tenho uma etapa de reconstituição. A etapa de diluição é quando eu pego um produto que ele já está na forma líquida, seja a solução, seja a suspensão, e eu vou diluir em algum meio para fazer a administração. Então, por exemplo, eu tenho uma solução injetável. Eu coloco ele numa bolsa de soro fisiológico, de cloreto de sódio, para fazer a administração via bolsa no paciente, uma administração intravenosa, tá? Então, essa é a principal diferença. Então, vão ter estudos em que eu vou ter só o estudo de pós-reconstituição, porque tem produto em que eu só reconstituo e já aplico no paciente, principalmente os intramusculares. Sim. Então, as injeções intramusculares, as suspensões orais, eu não tenho etapa de diluição, eu só reconstituo e administro, tá? Quando que eu tenho diluição? Normalmente, quando tem uma indicação de administração intravenosa. Tá? Seja ela lenta, seja ela direta. Direta é quando você coloca na injeção e faz a aplicação direta na veia. Lenta é quando você faz via bolsa, controlando ali o fluxo de administração do produto, do medicamento no paciente. Então, tem produtos em que eu vou ter só a etapa de reconstituição. Alguns eu vou reconstituir para diluir. Então, eu reconstituo e coloco numa bolsa para administrar no paciente. Matar, né? Aí eu tenho REC e DIL. E no mesmo produto você vai ter que fazer os dois. Isso. E produtos em que eu vou ter só diluição, porque ele já é uma solução. Ou ele tem uma etapa de reconstituição só para transformá-lo numa solução, mas eu não tenho aplicação no paciente, nem tempo de estabilidade declarado reconstituído. Então, eu pego aquele produto, já diluo
e faço a aplicação. Então é importante entender o conceito sim de REC DIL, o que é um, o que é outro, até para eu saber quando eu vou ter que fazer qual no meu produto. É por isso que você falou que precisa de um planejamento bem... Faz parte do planejamento entender isso. O meu produto é só REC? É só DIL? São os dois? Exato. Né? Porque senão você não vai reproduzir de fato, né, o uso se você não tomar cuidado. Exatamente. Eu vou até dar um exemplo aqui que a Maria falou gosto dos exemplos. De extensão, né? De estudos extensos, porque às vezes as bulas nos trazem muitos diluentes, tá? Vou dar um exemplo de uma solução injetável, em que você tem que fazer para registro 2 lotes do REC DIL, tá? Pela legislação. Então, você tem 2 lotes. Vamos supor que esse produto, ele tenha na bula a possibilidade de você diluir em 3 diluentes. Vou pôr aqui os mais comuns no ambiente hospitalar. Soro fisiológico, glicose, 5 ou 10%, e soro glicofisiológico. Então, você já tem 3 diluentes que você vai ter que testar em 2 lotes. E aí, eles têm indicação de estabilidade em 2 condições de armazenamento diferentes. Nossa. Temperatura ambiente, ele tem um tempo de estabilidade em temperatura ambiente, e geladeira. E aí, ele tem outro tempo na geladeira. Então, você tem que desafiar o produto nos 2. Né? Então, aí, a gente está falando, eram 2 lotes, mas viraram 12 estudos. Porque eu tenho 3 diluentes, 2 condições de armazenamento. Isso, gente, vai multiplicando de uma maneira em que chega um momento que fica inviável você fazer tudo de uma vez na bancada, no laboratório. Exato. E você tem que dividir o estudo em fases. Às vezes você fica 30 dias conduzindo um estudo de REC DIL, porque você tem que fazer ali, você tem tempo de injeção, tempo de máquina. Às vezes o seu tempo de estabilidade de bula é de 1 hora, o teu tempo de corrida são 50 minutos. Então você tem que fazer um por vez. Online, né? Porque senão você perde o tempo, porque você tem que fazer análise no tempo zero. O que é o tempo zero? Quando você reconstitui ou dilui. Imediatamente, reconstituir, diluir, vou analisar o meu T0. E o T final? Então, se o T final da minha bula são 60 minutos, são 2 dias, são 7 dias, no T final, eu tenho que analisar de novo daquela mesma amostra inicial. Tá? Nossa, e isso envolve também muitas incertezas até de manuseio, né, da pessoa que está fazendo. Sem dúvida. Tem que prestar muita atenção, né, porque senão pode dar muita alteração. E você acaba trabalhando com muito dado, no final das contas. Muito. Eu imagino. Você tem que fazer a coisa muito organizada, planejada, inclusive os reprocessos de dados. Exato. Né? Para que você faça o teu reprocesso de T0, você entenda como é que está o teu produto aqui. Para no T final... Você ter ali já um comparativo, não deixa para fazer tudo no final, porque isso vira um bololô. E depois você acaba se perdendo até nos dados. Sem contar se você tiver que fazer N1, N2, N3, aí vai ficando maluco, né? 12 vira 24. E é muito interessante, assim, né? A gente que viveu essa transição de RE1 para 318 também, que eu lembro quando a gente estava discutindo a 318 e quando ela foi implementada, não publicada, foi um estresse para as indústrias. Porque, gente, para fazer tudo isso de teste, você precisa de estrutura, né? Não só estrutura de laboratório, você precisa de cama, de espaço dentro dessas câmaras, físico, bancada, físico, numa geladeira, né? E de profissionais capacitados. E dobrou o volume com a 318. Exato, é esse o ponto. Na RE01, o que a gente fazia na prática? Você fazia esse estudo uma vez no teu produto. E acabou. Segue a vida. Agora não, agora a norma te pede que você faça o estudo no início do teu estudo de longa e no fim. Exato. E se você submeter com longa em andamento, você tem que fazer no último ponto de submissão. Exato. Então hoje, por exemplo, na Blau, como é que a gente faz? A gente faz em T0, a gente faz em T24 ou 36 e fazemos no T12. Então a gente adotou fazer no 12 meses para todos os estudos. Então assim, você triplicou. Exato. Né? E assim, nós trabalhamos lá, por exemplo, com medicamentos de alta complexidade. Então, são medicamentos muito caros. E às vezes você não tem nem quantidade de amostra, porque os lotes têm tamanhos mais reduzidos, porque você não tem sobra ali, né? Porque são medicamentos de alto custo. E aí você triplicar isso também gera um custo muito grande para a indústria. Gente, é isso, assim, você tem que ficar ligado, inclusive, junto ali com a área regulatória, para entender os impactos das mudanças e revisões das regulamentações, porque isso foi um impacto... Eu lembro da Vanessa, que já tem um episódio dela lá de estabilidade lá no começo, volta lá que é imperdível. O pessoal fazendo assim, a Vanessa maravilhosa.
eu lembro dela nas reuniões, assim, ó, de Sindusfarma e Anvisa, descabelando, assim, porque ela falava, cara, não vai dar, a gente não tem estrutura para fazer tudo isso. É claro que com o tempo as indústrias vão se adaptando e tal, mas é um impacto inclusive, de novo, né, vira uma área muito estratégica da companhia. Assim, sem dúvida. Porque você precisa investir e os profissionais precisam ser muito capacitados, porque já pensou, erra uma amostra de um produto de alta complexidade, né? Assim, você perde um estudo desse. Você perde um estudo desse. O impacto é muito grande. Às vezes você não tem amostra para repetir. Exato. Então, planejamento é tudo, capacitação é tudo, e essas exigências que trazem um impacto precisam ser monitoradas no momento que estão sendo discutidas, né? Sem dúvida. E aí eu tenho uma outra pergunta aqui. Vamos pensar eu vivi muitos anos no hospital, assim, não por conta da minha família, assim, que sempre faz umas passagens. E eu, na época, eu estudei degradação, né? Então, eu ficava me comendo por dentro, assim, porque eu olhava, sei lá, minha mãe, que passou muitos anos no hospital, assim, aquelas bolsas que ficavam o tempo inteiro, quase o dia inteiro, que era administração prolongada, assim. Sim, intravenoso lento. E eu via aquelas bolsas com aqueles medicamentos. Tem administração de 24 horas. Exato. Pô. E aí eu olhava aquela luz e às vezes estava do lado da janela e eu falava, minha Nossa Senhora, será que avaliaram a fotoestabilidade disso daqui? Existe algum estudo que simula também essa exposição no ambiente de hospitalar? Um dos pontos que a 318 trouxe para a gente aí como informação adicional, né, é que o estudo de pós-reconstituição e pós-diluição, ele também deve ser desafiado frente à exposição à luz. Legal. E aí algumas pessoas me perguntam, mas a gente tem que fazer esse estudo numa câmara de fotoestabilidade? Eu tenho que fazer a foto do produto na bolsa? Não é isso, tá? O próprio guia traz que você pode sim usar uma câmara de fotoestabilidade, mas para isso você tem que fazer um cálculo proporcional de quanto a tua câmara hoje precisa de tempo para fazer a emissão conforme a RDC 318, proporcional ao tempo de estabilidade do teu produto. E às vezes, quando você faz esse cálculo, isso daria segundos ou minutos, em que você nem teve a estabilização das lâmpadas ainda. Então, para estudos de horas, até de 2 dias, não faz muito sentido, tá? Então, o que a gente faz hoje, que a gente definiu como modelo de trabalho lá no nosso departamento? É exposição à luz ambiente. Tá? Até então, porque na vida real é isso também. Isso. E aí, só para a gente ter assim, uma coisa mais controlada, porque a gente está no ambiente de laboratório e a gente quer ter controle de tudo, né? Ou acha que tem, a gente adotou a NBR ISO 8995, que fala de iluminação em ambientes de trabalho. Então, a gente foi dar uma olhada em qual a emissão que a gente tem, que seria o ideal para o ambiente de trabalho hospitalar. Legal. Tá? E aí, a partir disso, a gente encontrou no laboratório pontos luminosos em que tem emissões parecidas. Então, as nossas bolsas, durante os estudos de REC-DIL, elas ficam expostas à luz nesses ambientes pré-definidos, em que você tem uma emissão, uma radiação ali parecida com a emissão de um ambiente onde esse produto vai ser administrado, que seria um ambiente hospitalar. Tá? Nossa, que legal. Então, é uma exposição à luz ambiente mesmo. A única coisa que a gente fez foi ali medir com o luxímetro a emissão dessa luminosidade, entender se fazia sentido, se estava próxima à emissão indicada pela NBR, e aí a gente entendeu que sim, e a gente faz a exposição, então, à luz, mais uma situação ambiente, não em câmara de fotoestabilidade. Legal. Muito legal. Eu acho que só, para meio que fechar esse tema, o importante, então, no seu ponto, é estar muito atento ao planejamento para tentar reproduzir pelo nosso discurso aqui, tá? Tô falando pelo nosso discurso. Tentar reproduzir ao máximo, então, o processo de reconstituição e diluição e entender se a sua amostra só reconstitui e administra ou reconstitui, dilui e administra. É isso? Essas são as principais ou tem alguma outra coisa que... Sim, planejamento, né? E aí esse planejamento, Nathan, ele vem de uma avaliação correta da bula. Exato, a bula então, que vai te direcionar, né? E bula não é uma coisa tão simples. Né?
Então, às vezes ela te traz informações, às vezes ela não te traz ela te informações. Deixa com dúvida. Às vezes ela te traz dúvidas. Traz dúvida. Então, é muito importante você ter o apoio, por exemplo, da área médica da empresa. Você entender como aquilo é conduzido na prática. Tá? Perfeito. Às vezes, algumas bulas não vão te trazer todas as informações e você precisa entender como aquilo funciona na prática para que você simule um estudo ali que faça sentido com o que é praticado. Um off-label, assim, de vez em quando, vocês acabam tentando pegar ou vocês não tentam fazer isso? Como é, no seu ponto de vista, o que você pensa sobre isso? Olha, acho que depende muito da situação. Tá. Depende muito do produto, do estudo. Porque às vezes o na que prática você tem, mesmo... o que você não tem de informação. E os contatos que você tem. Exatamente. Exato. É que eu acho que o off-label ele vem muito da prática médica, assim. Não, então, porque exato. não Por isso que eu perguntei agora. Já que você tem interação com a área médica... Às vezes tem um uso off-label que, na verdade, é muito aplicado e você já se previne. É que o uso off-label ele é mais voltado para uma indicação terapêutica que não está dentro do escopo. E que não necessariamente vai estar dentro da bula. Que não vai estar na bula. Então, mas assim, a prática é diferente, busca, né? Nesse cenário que você trouxe aí que a gente pode chamar de off-label, seriam alguns diluentes. Perfeito. Que às vezes a bula traz... E que a gente não tem comercialmente disponível. Perfeito. E aí a gente tenta entender, mas vocês usam? Como usa? De onde vocês pegam? Né? Não, a gente acaba optando por outra coisa. E aí, às vezes, esse dado veio de uma bula, de um produto referência lá da Europa. Sim, né? Sim. Em que aqui no Brasil, a gente não pratica, porque a gente não tem comercialmente disponível as bolsas. Eu, como indústria, consigo comprar uma bolsa e fazer uma importação? Consigo. O hospital consegue? Nem sempre. Né? Então, a gente tem que trabalhar mais próximo da realidade. Então, nesses casos, sim, a gente consegue aí algumas informações que nos orientam. De maneira geral, para tempo de estabilidade, condição de armazenamento, isso é mais difícil. Mais difícil. Não, tá? perfeito. E uma outra coisa que também me perguntam em curso, tá? E que eu acho que faz parte aqui desse pacote de coisas importantes, essenciais para o estudo de REC-DIL, é se o estudo deve ser conduzido na bolsa, tá? E sim, gente, é imprescindível que o estudo seja conduzido na bolsa. Não é no balão volumétrico. O que acontece? Acho que essa é a diferença. A gente tem produtos que têm incompatibilidade com material de bolsa. E eu só vou detectar isso a hora que eu testar ele dentro da bolsa, tá? Perfeito. Então, tem produtos... E a gente tem bolsas aí com mais de 30 variações de conjuntos de polímeros. Tá? Então, é muito importante que o produto, que o estudo, ele seja feito, sim, na bolsa, tá? Vou trazer aqui uma curiosidade, não exatamente no estudo de estabilidade, mas um cenário de desenvolvimento. Hoje nós testamos a seletividade de todos os métodos frente aos diluentes também da bolsa. Legal. Tá? Então, quando a gente está fazendo a seletividade lá no desenvolvimento, a gente avalia o produto em cada um dos diluentes da bolsa para entender resposta no método também, tá? Porque tem diluentes que absorvem e que a gente tem picos importantes, como é o caso da glicose, tá? A gente tem alguns métodos aí em que a gente tem incompatibilidade com solução fisiológica. Então, é super importante a gente testar todos esses diluentes lá na etapa de desenvolvimento, para que a gente não tenha problemas com o método, tá? Na estabilidade na hora de executar os estudos. Exato. Nossa, perfeita a sua colocação, assim, porque vai para um estudo de REC-DIL sem ter testado o método, aí, gente, tá na hora errada, né? Sem dúvida. Tá testando na hora errada. Sem dúvida. Quer seguir? Segue. Não, eu quero. Agora, eu queria... Tô vendo que você tá sedenta pra fazer a pergunta. Nossa, eu tô sedenta pra fazer esse comparativo com a estabilidade em uso. Porque querendo ou não, REC-DIL é uso, né? Exato. Mas qual que é a diferença, essa simulação de uso, qual que é a diferença da reconstituição e diluição para a estabilidade em uso? Ah, legal. E algumas vezes a gente vai para curso... E os alunos acham que é a mesma coisa. Então. E aí, durante o curso, vai entendendo que são coisas diferentes. Então, quando eu falo que um produto ele precisa ser reconstituído para ser administrado, eu tenho um estudo, obrigatoriamente, de pós-reconstituição. Agora, se esse produto, além de tudo, ele está numa embalagem multidose, eu preciso fazer um estudo em uso também. Tá? Quando a gente fala em REC-DIL, as pessoas associam muito aos injetáveis. É principalmente, mas não exclusivamente. Tá? Então, uma suspensão oral, extremamente famosa que o Nathan trouxe pra gente como exemplo, amoxicilina mais clavulanato. A gente compra esse pó para suspensão oral
e a gente reconstitui em casa, em água. Tá? Então, aqui eu já tenho que gerar um estudo pós-REC para dizer para o paciente que depois que ele reconstituiu, por quanto tempo esse produto é estável. Então, aqui é um estudo de pós-REC, em que eu vou avaliar o meu produto frente ao diluente água, T0 e T final do que está na bula. Mas é um frasco multidose, né? É uma suspensão em que eu vou fazer o uso dela por alguns dias, 2, 3 vezes ao dia. E aí, como eu tenho uma embalagem multidose, ele está dentro do necessário para que eu faça um estudo de uso, tá? E aí eu vou fazer a simulação do uso. O principal no estudo de estudo em uso, de estabilidade em uso, é que eu vou avaliar o meu produto. Ele precisa ter uma embalagem multidose, eu tenho que fazer o estudo em uso. E eu tenho que dizer para o paciente, após aberto, utilizando esse produto, por quanto tempo ele é válido. Tá? E qual que é a condição de armazenamento? E condição de armazenamento. Então, vão ter produtos em que a gente vai ter os 2 estudos. Em que a gente vai ter que fazer o pós-REC e a gente vai ter uma embalagem multidose em que a gente tem que fazer aqui o estudo em uso. Né? Exato. Por exemplo, um produto injetável multidose. Vacina é multidose. Né? Então, produtos que, assim como a vacina, a gente faz várias aplicações do mesmo frasco, a gente tem que fazer o estudo em uso desse produto aí injetável, ainda que seja injetável. Legal. Aí você deu essa explicação boa, porque eu ia acabar falando que era multidose. É exato, isso aí, eu tava tá bom, pronta perfeito, pra perguntar. já foi. Vamos falar de multidose, então, gente. Exemplos de produto que tem embalagem multidose que a gente tem que fazer estabilidade em uso. Xarope. Tá? Caramba. É o clássico. É o clássico. Colírio, gente. Colírio embalagem multidose. Tá? Eu tenho que fazer estudo em uso. Cremes. Todos. É o maior desafio multidose. Do universo, isso daí. Frascos de cápsulas, de comprimidos, são embalagem multidose. O que é embalagem multidose por definição? Qualquer produto em que não seja possível você retirar uma dose sem expor as demais doses posológicas, tá? Então, não é possível tirar uma sem expor a outra. Quando eu falo num blister, não é uma embalagem multidose, ela é individual, porque cada comprimido está numa bolsinha. Se eu falo que aquele comprimido, ele tem uma indicação posológica partido, eu já estou falando de um multidose. Perfeito. Então, eu já tenho que fazer uma estabilidade em uso, porque eu estou fazendo a utilização de uma dose e deixando a outra exposta. Gente, isso é maior perrengue na hora do desenvolvimento, viu? Porque você poder partir um comprimido, isso é um clássico, né? Então, primeira coisa, se o seu comprimido não tiver um vinco, primeiro que não é recomendado você cortar, certo? Só pode cortar o que tem vinco e indicação para cortar, partir. E se partir, você vai ter que avaliar quanto tempo aquilo fica estável. Sim. Né? Então, é um baita de um estudo para provar se você pode, inclusive, cortar esse comprimido. Eu ia falar que para você ver como é importante ter bom senso e ser crítico quando você está pensando nos seus estudos de estabilidade. Porque, como diria um professor meu, um profissional desavisado não faria, nesse caso, que você quebrou o vinco, por exemplo, pensando que ele é um multidose. Simplesmente faria pensando que ele é um comprimido. Sim. Então, é por isso que é muito importante, gente, vocês... Assim, você tem uma dentre várias coisas que você pode, acho que, absorver de insights que a gente está falando aqui. Mas eu acho que uma coisa muito importante que vocês podem levar para a carreira é desenvolver essa criticidade do que está sendo feito. A gente bate isso aqui muito na tecla, para a gente não ser apenas um reprodutor de algo que está sendo falado, de algo que está sendo lido. Tudo que é lido ali, tudo que vocês veem, em regra, exige que você seja crítico como um profissional para debater ali, duvidar e tudo mais. Então, não, e além disso, você precisa estar atualizado, porque as coisas mudam. Também. Mudam o tempo inteiro, o conhecimento evolui, e você precisa acompanhar esse conhecimento. Não, né? Eu acho que é isso. Esse exemplo que a Erika deu é muito importante para quando a gente pensa em não existe existe a lei, existe uma regra, existe um artigo certinho, mas cada produto é um produto. E aí você vai ter que, né, sempre ali. E é o que você falou, por exemplo, o exemplo da luz que você acabou falando de procurar a melhor região. Pô, provavelmente muitas pessoas devem ter outras abordagens. Mas essa resolve muito bem, porque na realidade você está expondo a condição de uso prático, que é a luz do ambiente, né? Enfim. Né? E deixa eu te fazer uma pergunta, Erika. Quando a gente está falando do em uso,
A qual condição que a gente expõe essas amostras? Como é que é feito esse estudo? Vamos lá. Também é um estudo em que eu preciso de planejamento. Eu preciso avaliar a bula. Eu preciso entender a indicação desse meu produto, se ele tem uma posologia definida, se ele é de uso esporádico, porque isso vai definir o modelo de protocolo do estudo. Perfeito. Tá? Então, tem produtos em que depois de aberto, você tem que manter, por exemplo, sob refrigeração. E tem produtos que não, é temperatura ambiente. O que para a Anvisa é temperatura ambiente? É a câmara climática na condição de longa duração. Então, se eu vou fazer um estudo em uso de um creme por 3 meses, por exemplo, eu vou abrir, vou retirar a primeira dose, vou fazer a análise do meu T0. Porque assim como o estudo pós-REC e pós-GIL, a Anvisa pede para que você forneça dados de T0 e T final. Tá? O que é o T final? É o tempo de estabilidade que você está considerando na sua bula. E aí, nesse caso, vamos supor que sejam 3 meses para esse creme. Então, eu retirei a primeira amostra, analisei e gerei o meu T0. Essa amostra vai para a câmara de longa duração, se ele for um estudo a temperatura ambiente. Tá? Então, se for um longa duração, zona 4B, 30 graus, ele vai ficar na câmara a 30 graus. Aí, no dia seguinte, eu tenho que retirar outra dose, eu vou na câmara, pego essas amostras, retiro a dose e volto para a câmara. Até o meu 3º mês. Lá onde eu defini como meu deadline do estudo, como meu T final. Nesse T final, eu vou retirar essa amostra e vou fazer a análise novamente, que vai ser o meu segundo dado de T final. Tá? Que legal. E até por isso precisa também planejar a quantidade de amostra. Muito. Porque como é que você tira durante 3 meses uma quantidade alta, aí acaba no meio do processo. Exato, gente. Não, exige um baita de um planejamento. Eu já fiz um estudo em bancada mesmo, como analista, em que era um xarope, em que a tomada, a dose posológica era muito alta. Se eu não me engano, eram 15 ml. E o frasco, acho que eram 50 ml. Então, assim, pelas tomadas por 7 dias, que era a posologia máxima, um frasco não dava. Então, assim, eu lembro que a gente fez o estudo com 70 frascos. Nossa! E todos os dias a gente abria e retirava amostras por 7 dias de 70 frascos. Nossa! Então, é algo assim, gente, primordial, um bom planejamento. Espero que você tenha um estagiário para te ajudar no estudo em uso, para fazer a retirada e tomadas de ensaio. Porque as pessoas perguntam, mas eu preciso abrir e retirar todos os dias a amostra? É extremamente importante a gente simular o uso. Perfeito. Porque tem 2 fatores que são altamente influenciáveis aqui nesse estudo. É o headspace da minha embalagem. Quanto mais headspace eu gero, eu posso ter mais reações ali dentro. Perfeito. E gerar uma degradação, uma alteração de cor, né? Assim como o próprio oxigênio. Eu estou abrindo essa embalagem e expondo essas amostras ao ar, né? Ao oxigênio. E isso pode gerar alguma reação que me leve a um produto de degradação, uma queda de teor, uma alteração de cor. Então, sim, é importante que eu faça todas as aberturas conforme a posologia da bula e faça as retiradas de amostra. Perfeito. Gente, olha, fica a dicona aí, hein? Não, agora todo mundo vai sair fazendo estabilidade perfect. A gente espera. Né? Se tiver dúvida, manda mensagem nos comentários. Pronto. Érica, eu queria a gente que tem uma curiosidade, assim, para saber como é que é a sua experiência com toda essa bagagem que a gente falou aqui, de estudos de estabilidade, etc., além de longa e acelerada, em outros países, nossos outros amigos aqui, nossos irmãos e até eu vizinhos. Falei para você um pouco antes da gente começar, a sua experiência de troca com os alunos Latam, Brasil, como é que tem sido para você? Olha, foi muito diferente, né? Eu comecei com uma palestra de estudo em uso, até, e foi uma coisa rápida, de 30 minutos, a convite de uma amiga. E aí foram surgindo outros convites, até que chegou realmente aí algumas aulas, workshops mais extensos. E a gente fala muito de fotoestabilidade, a gente fala muito de estudos pós-reconstituição e pós-diluição e estudos em uso. Porque o que eu vejo hoje é uma movimentação aí de vários países em atualização de normas e seguindo muito o ICH, né? Assim, essa movimentação das normas de estabilidade indo muito para um modelo muito parecido de ICH, e que é o mais completo que a gente tem hoje, né? Então,
Tem países como o Peru, que já tem uma norma revisada em 2022, que ainda não está em vigência, mas que já foi revisada e já tem bastante informação. Tem a norma da Centro-América, que engloba aí 5 países, em que eles trazem já, por exemplo, fotoestabilidade na norma. Ainda não traz uso, ainda não traz REC-DIL, mas eu vejo, pensando agora nos profissionais que fazem aí os nossos cursos, os nossos treinamentos, em que eles já falam bastante disso e que eles querem saber como fazer isso. Porque hoje eles não têm tanta instrução regulatória do como fazer, né? Mas já tem um movimento, sim, para que produtos injetáveis façam. E assim, a gente tem muita empresa que tem matrizes, por exemplo, Brasil, né? E subsidiárias nesses países, e os países têm que seguir o que a matriz faz, né? E aí tem sim que desafiar o produto num estudo em uso para embalagem multidose, num estudo REC-DIL em produtos que precisam de reconstituição ou diluição para administração. Então, eles têm buscado muita informação para saber como fazer. Para saber algumas vezes o que é. E outras vezes, em alguns casos um pouco mais avançados, como fazer. Legal. E as regulamentações como você disse, eles tendenciam a incorporar o ICH. Sim, mas eles acabam essas transformando... normas que eu vejo que eles já estão revisando, já estão indo muito no modelo ICH. Legal. Tá? Apesar deles não fazerem parte, né? Isso, exatamente, não fazem. Mas apenas guia. seguindo como um guia mesmo. Legal. Não, e isso é ótimo. Pensando na qualidade. Sim. A hora que mas é a chegar nossa grande referência mesmo, né? Exato. Sem dúvida. Concordo. Eu tenho, acho que até para finalizar o tema que a gente já tá, daqui a pouco as pessoas vão ficar 3 horas, mas eu vou querer te chamar de novo, Érica. Agora já era. Você achou que ia ser curto, tava com receio, tô olhando aqui o cronômetro. Não, acho que a gente sempre tem assuntos. Não, né? Sempre. Com nós dois aqui, Dá pra falar de esquece, vai ter muito. Portanto, já vai estar convidada para uma próxima. Ótimo. Eu quero fazer uma pergunta, na sua experiência também, qual que é a principal, ou o que você tem visto mais em relação à própria aprovação da Anvisa e exigência da Anvisa em relação aos estudos de estabilidade? Tem algo que, na sua experiência, você tem mais lidado e aí você vê que, presta atenção sempre nisso aqui, gente, presta atenção sempre nisso aqui. Tem alguma coisa assim ou a gente já falou, praticamente abordou bastante coisa do que você já viu? Olha, eu acho que basicamente a falta dos estudos. É mesmo? Então, você não enviar o estudo, a Anvisa já vai te emitir uma exigência aí, que você precisa, sim, por exemplo, mandar um estudo de pós-reconstituição no tempo de submissão. Perfeito. A gente estava muito acostumado a mandar o T0 e só, né? E você manda uma submissão com longa duração em andamento e você não envia esses estudos, certamente vai vir uma exigência, né? Algo que algumas vezes também vem sendo apontado, você fazer os estudos de REC-DIL, por exemplo, com todos os diluentes de bula, né? No caso de um genérico, que você faça o seu estudo e apresente todos os diluentes da bula do referência. Então, não adianta testar em 1 ou 2. A Anvisa pede que você teste em todos e tem cobrado isso, tem vindo em exigência. Então, eu acho que tudo que está ali na 318 hoje não tem como a gente escapar. Perfeito. Né? E como ela veio com mais detalhes, né, com muito mais clareza do que precisa ser feito, não tem como escapar. Você tem que fazer ali o que está realmente na norma e, de preferência, seguir como está no guia, né, a parte prática. Tem uma série de outros temas aqui que traz no guia, que é algo que pode ser aí temas de podcast, como, por exemplo, a parte de matrização, né? Algo que as pessoas perguntam muito. A parte de testes de perda de peso, né? Agora, não só para produtos, não só para produtos aquosos, mas produtos também com outros tipos de base. Para quando você tem uma incubação numa condição de umidade diferente, você pode usar o teste de perda de peso. Então, assim, tem muitos temas ainda dentro da RDC e do guia que podem ser explorados e falados, que tem bastante experiência aí para ser compartilhada. Bom, você vai ter que vir de novo. É isso. Posso falar mais nada. Não posso falar mais nada. Bom, então, chegamos no momento do episódio que a gente pega o convidado desprevenido, mas como a Érica já assistiu os outros episódios, então ela já sabe. Mas quando é com a gente é diferente. Com certeza. Eu já estive aí recentemente e também entendi que é diferente mesmo. Mas eu vou começar com o bate-bola. Posso começar? Total. Qual a sua principal ferramenta de trabalho hoje no seu dia a dia? Baseada na gestão de pessoas. Perfeito. Sem dúvida. Perfeito. Uma correta
orientação para o time, estratégia nos momentos de pânico, de caos, né? Acho que isso faz toda a diferença. Perfeito, vai lá. Desenvolvimento analítico ou estabilidade? Eu acho que uma coisa não vive sem a outra, né? Boa. São os dois. Ficou em cima, não quis. Senão a equipe lá vai falar, opa! Gente, não consigo. Boa. Perfeito. Qual a sua principal fonte de conteúdo hoje, onde você se atualiza? Não necessariamente só da parte técnica, se você quiser dividir, mas assim, o que você gosta de consumir de conteúdo? Qual a sua principal fonte de conteúdo hoje? Eu gosto muito de participar de fóruns, né? Legal. Então, quando você discute com pessoas de empresas diferentes, de cidades diferentes, às vezes até de países diferentes, isso é muito enriquecedor. Você vê experiências que às vezes você nunca teve, né? Ou que você teve e não sabia o que fazer. E aí você vê alguém que teve uma abordagem diferente da sua, ou igual, e te dá aquela sensação, putz, fui no caminho certo, né? Então, os fóruns de discussão, para mim, são muito enriquecedores. Consumo muito conteúdo também dentro do meu MBA, que eu faço hoje em gestão de pessoas. Então, até essa questão de ferramentas, né, para trabalhar com gestão de pessoas, eu trago muita coisa aí dos meus professores, modelos de trabalho, livros. Então você já sabe qual vai ser a minha próxima pergunta. Vai. E aí, depois, no final não, né? Porque você ainda tá na construção da sua carreira, né? Mas por ter passado feito uma trajetória bastante... não linear, né? Hoje, pra você... É meio óbvia essa pergunta, mas... Análises clínicas ou indústria? Indústria. Essa tava se você pudesse voltar no tempo, você faria algum momento de vida, sim. Tá? Não vou te dizer que vai ser pra sempre. Isso, mas né? hoje, sem dúvida nenhuma, indústria. Mas se você pudesse voltar atrás, você faria alguma coisa diferente, assim? Faria não. Sabe por quê? Porque a experiência que eu tive com o laboratório, com a Biomol, lá na polícia científica, com o meu próprio mestrado, com a toxicologia ocupacional, isso tudo me deu subsídios para ter um olhar mais completo hoje para alguns cenários. Concordo. Então, não mudaria, não. Muito bom. Muito bom. Sugestão de um livro ou uma fonte de conteúdo científico para alguém que precisa se desenvolver em estabilidade. RDC e Guia. Boa, perfeito. RDC e as aulas da Érica, né? E o podcast. Os podcasts. E o podcast do Pasteur. E tem tido fóruns dentro do Sindusfarma também, para falar de estabilidade, para já propor algumas discussões para a norma. E recomendo super que as pessoas participem, as pessoas que estão envolvidas com o tema de estabilidade, porque é muito legal, muito bacana. Acho que é super importante. Exato. Muito bom. Tem mais? Não, acho que eu não vou colocar ela. Tá, eu tenho... Já que você falou de vários livros, agora eu vou querer uma sugestão de livros X. Pode ser de gestão de pessoa, pode ser um conto, romance, que você quiser. E aí eu acho que vai ser essa coisa do momento que eu tô vivendo, né? Aí do meu MBA de gestão de pessoas. E tem um livro muito bacana que eu li, que ele chama Escolhi Liderar, da Fábia Castro Alves. Ele te dá um passo a passo ali para quem está iniciando na gestão. E às vezes te traz alguns insights assim que te salvam em alguns momentos. Você fala, putz, e agora o que eu faço, né? Como lidar com essa situação? Porque eu acho que quando você idealiza a gestão, e seja ela, acho que independente da área de atuação, você tem ali ideia de algumas coisas que você vai ter que fazer, que você vai passar, mas, gente, na prática é completamente diferente. Exato. Com certeza, né? com a certeza. gente é surpreendido todos os dias com certeza. coisas novas e situações em que você jamais imaginou ter que tomar uma decisão, ter que fazer ali, às vezes, uma redução de danos, né? Porque às vezes você não consegue resolver, você tem que minimizar o dano. E como você atuar nisso. Então, acho que a gestão é uma posição em que você tem que aprender alguma coisa nova todos os dias. Você não pode se estagnar, porque senão a sua equipe vai perder, você vai perder como profissional. Então, a minha indicação seria esse livro aí, pelo momento que eu tô de carreira. Legal, muito bom. Esse aí eu vou ter que anotar, já vou colocar. Já vou colocar. Escolher liderar. Com certeza. Bom. Você vai ter que pôr a capa assim, Leandro. Você vai pôr a capa. Com certeza. Puxa, mas
Foi um aulão, assim. O que você achou do episódio? Nossa, não é possível as pessoas não gostarem desse episódio, não encher a gente de comentário, que a gente já manda tudo pra Érica. E aí acabei misturando um pouquinho a gestão com a estabilidade. Foi super, temas, transição de carreira, falamos de tudo aqui. Mas calma que a gente faz outro episódio só disso, fica tranquilo. Não vai ter problema, não vai ter problema. Mas, Érica, muito obrigado. Foi um episódio muito bacana. É muito bom ter você aqui na mesa. A gente já veio conversando há algum tempo. É um prazer ter você aqui. Eu acho que acho que a Maria vai ter a mesma opinião que eu, que foi um episódio muito rico. Exato. Então, com certeza, a gente gosta de trazer pessoas aqui, inclusive, a gente não traz qualquer um, então a gente gosta muito de trazer pessoas que a gente sabe que tem muito valor para agregar, para discutir e tudo mais. Então, puxa, muito obrigado. Espero que você tenha gostado, né? Que esteja mais confortável mais agora no final. Muito obrigada mesmo. É um prazer enorme, a gente já se esbarrava faz bastante tempo aí, né? Sim. E é uma admiração muito grande pelo seu trabalho, pela sua trajetória, pelo que você ainda vem desenvolvendo, né? Eu não conhecia muita coisa da história dela, então, puta, já adorei. Exato. Então, parabéns por tudo. Sucesso para qualquer escolha que você tenha, enfim, qualquer caminho que você vá seguir. E muito obrigada mesmo por ter vindo. E que volte logo. E volte sempre. Eu que agradeço vocês pelo convite, é um prazer muito grande estar aqui, estou sempre acompanhando aí os temas com vocês, temas diversos, né? Acho que isso que é o mais enriquecedor que vocês trouxeram aí na proposta da pastelaria. Trazer temas diversos. E eu gosto muito do tema de gestão, então por isso que não foi possível falar só da questão técnica hoje. Eu trouxe aí algumas questões da gestão, porque faz parte da minha carreira, né? E faz parte do que eu sou hoje, da profissional que eu sou hoje e da profissional que eu quero ser daqui para frente. Mas sem dúvida, a estabilidade é um tema que eu adoro. Faço questão de continuar aí com as aulas, mesmo não estando mais numa coordenação de estabilidade. Me mantenho atualizada, porque é o que a gente falou lá no começo. Estabilidade é o que vai garantir toda a etapa de um desenvolvimento de produto, de um desenvolvimento analítico dentro da indústria farmacêutica. Então, tudo está envolvido com estabilidade, né? Então, mesmo estando em desenvolvimento, eu continuo envolvida no tema de estabilidade, porque a gente faz parte do todo. Exato, né? Do desenvolvimento. E muito obrigada pelo convite. Adorei estar aqui. O prazer foi nosso. Espero que todos aí curtam o nosso bate-papo de hoje. Ninguém é louco, só doido que não vai curtir esse episódio aqui. Então, antes da gente finalizar, redes sociais, quais são? Gente, não esquece, corre lá, Instagram, Spectra Soluções Científicas, LinkedIn, Facebook e o Pastelaria Podcast no YouTube e Spotify. E também aquele recadinho que a gente deu no começo do episódio, para quem quer começar 2023 de um jeito diferente, alavancar profissionalmente e ser, de fato, um profissional que tem independência, que tem a criticidade que a gente comentou aqui no contexto de cromatografia. Não se esquece, aqui tem o QR Code que o Leandro vai colocar aqui na tela pra gente. Entra lá, acessa, conhece um pouco do projeto dos meninos, dos nossos parceiros cromatografando e se inscreve para conhecer um pouco mais do HPLC na prática, tá bom? É isso aí. É isso aí? Então, como o Pasteur dizia, que o acaso favoreça as mentes preparadas e que com certeza alguma das informações que a gente discutiu no dia de hoje seja o acaso que vocês estão esperando. Até o próximo episódio e tchau! Tchau!